Vai daí, Fu. Assim. Bom, galera, boa noite. Mais uma noite, mais uma quarta-feira de inspiração. Hoje nós estamos aqui com um timaço da pesadíssima escalado para falar de storytelling. A gente está aqui com, abaixo de mim, o Jorge Farjala, que é diretor e cineasta. Esse cara maravilhoso, já com esse cenário, né, Farjala? Não poderia ser diferente. A gente tem aqui também embaixo o Henrique Rojas, que é redator publicitário e brand content da Globo. E a gente tem aqui, do meu lado, o nosso terceiro convidado, last but not least, Pedro Alvim, né, com toda a expertise aí de gerente de redes sociais e marketing de influência da Magazine Luiza, que passou nos últimos anos aí por essa grande transformação de marca, é um grande case, a Magalu. E aqui do meu lado, essa mulher maravilhosa que estava nos 9 primeiros capítulos de inspiração nos bastidores e finalmente vem nos brindar, vem nos honrar com essa presença, que é a Thay, a líder de comunicação de toda a R2 Produções. Então, Thay, bem-vinda dessa vez ao palco. Valeu, estou estreando bem, né? Porra! Assim, acho difícil. Com esse time, cara. Melhor. Acho difícil. Vai ser aulão para mim. Bom, que bom. Vamos lá. A gente está hoje aqui para falar de storytelling. A gente tem um fato que a gente não está tão feliz, mas que a gente já quer colocar na história, que infelizmente a gente tem aí uma limitação de horário com o Pedro, né, Pedro? Temos aí 21 horas, um horário limite, então eu quero falar o mínimo possível e deixar a bola com esses craques. E eu queria introduzir rapidamente, gente, falando da história do Inspiração, já que hoje o tema é contação de histórias, né? Storytelling. A gente, dentro da Caixa, junto com a R2, começou a fazer educação já há 4 anos, e a gente fazia, dentro de cada evento da R2, um evento que era um curso chamado Transpiração. Esse curso era um curso de produção de eventos, a gente chegou a rodar 7 turmas presenciais, e teve um momento na Surreal de 2018 que a gente falou, cara, o Transpiração ele é muito deep, assim, ele é muito profundo, ele exige muito dos alunos, a gente consegue atender pouca gente, vamos fazer um negócio que possa atender um pouco mais de pessoas, e a gente fez no dia da Surreal de 2018, só que na tarde, né, a festa começa às 11h59, a gente fez de 2 às 6, um festival de conteúdo trazendo inspiração dos mais diferentes segmentos para a galera que acompanhava o fluxo da Surreal. Foi muito, muito, muito interessante. E hoje, para a gente, rendidos aí a uma digitalização forçada, a gente está com inspiração virtual já na sua 10ª edição, a gente começou isso há 10 quartas-feiras atrás, e hoje a gente atendeu muito mais pessoas do que a gente jamais pensou que a gente fosse atender com inspiração. Né? Eu queria contextualizar um pouquinho dessa história, porque ela gera significado, ela dá para a gente um pouco de contexto do que a gente está fazendo aqui, e eu queria convidar aí, primeiro o Pedro, que tem horário, mas depois também os nossos 2 outros convidados, a falarem qual que é a história que te traz aqui hoje. Então, Pedro, boa noite, bem-vindo, chega aí. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, R2, pelo convite, e estar ao lado de profissionais que eu acho incríveis e que eu admiro tanto. Eu acho que eu prefiro me apresentar falando que eu sou aluno nas horas vagas do Pedro, porque dia sim, dia também eu tenho que acordar e me vestir, né, da personagem simbolicamente falando, para poder desenvolver o trabalho, né, da influenciadora virtual do aluno no dia a dia. E tenho estudado muito as metodologias de storytelling. Sei que não é uma disciplina recente, claro, né, é intrínseco do ser humano querer contar histórias, mas tenho estudado como aplicar estratégias de storytelling dentro do contexto,
né, de conteúdo, social media, e principalmente do varejo. E contar histórias com a Lu tem sido um aprendizado e uma experimentação sensacional. A gente tem visto quanto as histórias conseguem construir comunidades e, mais do que isso, conexão e empatia com as pessoas. Então, acho que hoje eu vou conseguir contribuir um pouquinho com esses aprendizados dessa trajetória que a gente teve com a personagem. Certeza. Muitíssimo bem-vindo. Farjala, vamos lá. Então, gente, eu acho que de todos vocês, eu queria primeiramente agradecer a R2, todo mundo, o Luiz Guilherme, que me indicou, inclusive, também, o Luiz Guilherme Maia. De todos vocês, eu acredito que eu seja o que menos efetivamente trabalhe com story. Como é que eu posso ser mais objetivo? Sem executá-lo. Na verdade, eu executo mais por pretensão mesmo é um inconsciente que eu faço dentro do meu trabalho e da posição que eu me coloco enquanto diretor, encenador que sou, para poder fazer a venda e o comércio dos meus projetos e como eu faço para dirigir e colocar as minhas coisas no ar, seja no cinema, no teatro, ou agora numa live, ou no desenvolvimento de pílulas para entreter e vender alguma coisa, que é o que eu tenho feito agora com o Luiz Guilherme, lá no Teatro XP, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma honra poder estar aqui, todo mundo incrível, ímpar, a gente poder comentar e ser singular e plural ao mesmo tempo nesse momento, né, gente, que infelizmente, felizmente, a gente tem que saber pegar o limão e fazer dele uma limonada, né? Enfim, muito obrigado. Legal, a gente que agradece, né? Bom, pessoal, boa noite. Acho que até para a gente se apresentar aqui já é uma historinha, né? Porque a gente pode começar. Eu posso falar que eu sou sócio da Pepper e aí orgulhoso a parte aí da cadeia da publicidade, né? Já trabalhei muitos anos como redator publicitário, né? Hoje estou fazendo mais a integração lá da agência, mas trabalhei muito tempo. Trabalhei 2 anos também na Globo, fazendo o famoso merchan, né? Cuidando ali de brand content. Ou também posso falar que eu sou o noivo da Bárbara, que tem 5 gatos, que torce pelo Palmeiras. Acho que tem jeitos e jeitos da gente se apresentar, né? Aqui na live, mas a priori eu queria agradecer muito o convite da R2 e da Caixa e vamos bater esse papo gostoso aí. Muito legal, tá? Muito massa. Boa vez. Cara, para mim está sendo uma honra estar estreando com esse time, ainda mais falando de storytelling, que é algo que eu pratico no meu dia a dia, né? Então, assim, para mim está sendo uma honra, tá? Vai ser uma aula, eu quero ficar bem quietinha para ouvir bastante vocês, no máximo fazer umas perguntas de curiosidade, dúvidas minhas mesmo. E aí eu queria começar perguntando para vocês qual que é, na verdade, o maior objetivo da narrativa para as marcas, assim. E muito nesse sentido que o Farjala falou, de que como que ele bota isso em prática, já que ele é cineasta, diretor, e ele não traz isso para um quesito de marketing, assim. Queria ver como que vocês enxergam o storytelling nas vivências de vocês de formas diferentes. Quem quiser começar, pode ser o Pedro, né? Já que o Pedro também tem hora para sair, vamos sempre começar pelo Pedro. Imagina, gente. Eu enxergo que a gente vive um contexto. Eu gosto até de usar esse termo, mas de referenciá-lo, que a gente está num contexto que é a economia da atenção. Esse termo foi cunhado por Herbert Simon nos anos 70, mas eu diria que ele é extremamente contemporâneo. A economia de atenção, segundo ele, é o contexto em que a riqueza de informação gera pobreza de atenção. E eu acho que a forma mais eficaz das marcas conseguirem ser relevantes e conseguirem a atenção das pessoas é através do storytelling, né? Através de boas histórias. E
diante disso, acredito que os profissionais que atuam com disciplinas de marketing, eles precisaram reaprender a contar histórias para conseguir se conectar e se comunicar com as pessoas, porque os nossos concorrentes deixam de ser os players que atuam no nosso segmento e passam a ser todo tipo de serviço que possa atrair a atenção das pessoas. Então, como Magazine Luiza, eu não estou disputando a atenção das pessoas só com outros varejistas, eu estou disputando a atenção das pessoas com serviços de streaming, com jogos de celular, e assim sucessivamente, com podcasts, né, com plataformas de rede social, inclusive com diversos devices também. Então, o poder de storytelling, ele está justamente em prender a atenção das pessoas. Eu costumo falar que quando você chega para uma criança e fala para ela a frase "era uma vez", isso é um gatilho de atenção fenomenal, porque a criança para ouvir o que você vai contar na sequência, né? E quando a gente fala de contar histórias através de marcas, aí é preciso também a gente elencar alguns learnings. Eu me inspiro muito nos aprendizados da Emma Coates, que é ex-Pixar. Certa vez ela tweetou as 22 regras da Pixar para se contar uma boa história, né? E uma dessas regras uma das que mais me chama a atenção, eu posso falar algumas outras aqui, mas é mostrar a vulnerabilidade, né? As pessoas se identificam muito mais com o personagem nas suas tentativas do que no sucesso dele, né? E como trazer isso para as marcas? Assumindo as fraquezas, assumindo a vulnerabilidade de fato, trazendo para a audiência a humanização, né, das marcas e ter um personagem que ajude a transferir essa responsabilidade de contar histórias é muito interessante. Assim, a gente consegue ver que quando a gente coloca na Lu o papel de mostrar a vulnerabilidade, de mostrar que ela erra, ou que ela vai começar, a vida fitness dela vai engatar agora, ou quando o Brasil perde na Copa ela chora, isso cria laços, né? Cria identificação, e são histórias que as pessoas lembram depois, e se conectam com a marca a partir delas. Então, eu acredito que o storytelling está aqui mais como uma estratégia de conseguir disputar a atenção do grande público, das pessoas, diante da economia da atenção, que é que a gente vivencia nesse momento, cada vez de forma mais acelerada. Eu vou aproveitar que ele está falando isso, que eu sou um pouco expansivo, eu já vou ficando... que é essa história que o Pedro está dizendo, que eu acho muito interessante, até essa questão das analogias. Eu não sei se vocês sabem, criar esse mito, criar esse personagem para construir a história. Por exemplo, o Superman, ele no primeiro momento, quando ele foi lançado como quadrinhos, acho que todo mundo sabe disso, ele era um super-homem. E a Kryptonita existiu bem depois para fazer com que a vulnerabilidade dele viesse à tona para poder trazer ele mais para próximo do público, né? O storytelling que eu utilizo, assim, que eu busco utilizar mesmo no meu inconsciente, porque eu acho assim, existe a parte mercadológica, como vocês estão falando, e existe a parte artística para chegar no mercadológico ou vice-versa. Como eu disse anteriormente, eu sou muito da intuição. E aí eu queria usar um exemplo que depois a gente pode colocar na net para as pessoas visualizarem, que é uma coisa que, para mim, foi o meu primeiro contato assim, para entender o que era o storytelling, que é o comercial de uma empresa de roupas aqui do Rio de Janeiro, que é a Reserva. E eu gostaria de falar para a gente também depois discorrer sobre isso, porque realmente, por que eu falo disso? Porque foi isso que me marcou profundamente, eu vim entender o que significava, porque a Reserva, acredito que uns 3 anos atrás, ela foi assaltada aqui no Rio de Janeiro, e dentro da loja tinha uma câmera. Eles apropriaram desse assalto através das câmeras e fizeram um comercial através do assalto para uma
liquidação. Então, usando a identidade que todos estão tão loucos com a liquidação da reserva, que estão ali vorazmente entrando para dentro literalmente, da loja. Então, assim, como de forma criativa a gente pega no mercado competitivo de uma empresa para outra, para ver quem vai ter essa palavra, eu amo, viu, Pedro? Gatilho, adoro essa palavra. O gatilho de quem vai atingir o próximo, né? Porque hoje tudo é muito ágil, muito rápido. As pessoas, vocês estão vendo, eu já estou falando aqui muito acelerado, porque eu tenho a mania de conseguir ver lá na frente. Então, essa história que é importante a gente também falar de quem cria o storytelling, que é o início, o meio e o fim. Não adianta eu ser subjetivo demais para contar uma história, porque eu tenho, de repente, né, gente, num comercial, 30 segundos para poder chamar a atenção de um público, para poder entrar na minha onda, para poder comprar alguma coisa. Enfim, acho que é isso. Assim, acho que a gente pode usar esse lance do Superman, eu acho que é batata, como diria Nelson Rodrigues, e o lance da reserva, que para mim é o on the top. Tem outros, mas assim, o lugar que são frases, né? Eu sou muito de frases, a coisa de pegar um limão e fazer uma limonada, eu acho isso, que é muito disso. O mercado hoje necessita. Eu lembro que antes de querer fazer artes cênicas, eu tinha muito uma queda para publicidade, propaganda, por querer entender e vender. Eu já fui vitrinista, participei de uma campanha nos áureos tempos da Zump, que era através de uma foto, contar a história sobre o jeans. Gente, o que é isso? Vamos lá. Sabe? Então, isso que eu estou falando é 1994, 95, entendeu? Enfim, é isso. Eu queria até pegar o gatilho aqui, usando a buzzword aqui que a gente tem da vez, que é o gatilho. Eu acho que antes de pensar até no que é a história das marcas, né? Que aí eu acho que a gente vai até entrar para o storytelling, story doing e outros novos stories que ficam surgindo o tempo todo, né? Eu acho que antes a gente tem que pensar no que é contar história, né? E aí o Farjala disse uma coisa que eu acho muito legal. A história, porque storytelling é um nome que parece tão, né? Nossa, complexo e tal. História, e toda a história tem começo, meio e fim. Para mim, a melhor metáfora do que é uma história é um quadrinho, aqueles quadrinhos de jornais, que se resolvem em 3 tempos. Toda história tem 3 tempos. Toda história tem começo, meio e fim. O como ele vai ser depende do que você está fazendo. Se é um roteiro de série ou de filme, você tem um argumento, um conflito e um desfecho. Se é um roteiro de propaganda, você tem outra coisa. Se é uma apresentação, eu estava outro dia fazendo material para explicar para a agência, para a galera, assim, como conduzir uma apresentação. É a mesma coisa, você tem um debrief ali, que é o cenário, um insight, uma ideia. Até para apresentar um relatório anual financeiro de uma empresa, o cara pode usar o storytelling, que é o cenário que ele estava, o que ele fez, como foi, próximos passos. Tudo tem 3 tempos, né? Então, assim, eu acho que a magia da história, e aí, quando o Farjala traz o lance da Kryptonita, o que faltava no Super-Homem? O conflito. Não tinha conflito. Se ele é o Super-Homem, ele mata todo mundo, pô. E aí, quem que mata o Super-Homem? A Kryptonita. Então, chegou uma hora que ficou chata a história. E aí, pegando um pouquinho da Pixar, se a gente for pensar em todas as histórias, todas são assim. O que é Procurando Nemo? Qual que é o cenário? Ele é um peixinho que tem o pai, que tem os amiguinhos e mora lá. Conflito, ele se perde. Desenrola, o desfecho. Ele se acha, ele encontra, ele fica entendendo melhor quem Aquela famosa jornada do herói, né? Exatamente. Acho que a gente tem 1000 nomes para isso. Eu acho que as marcas, com o tempo, elas foram entendendo, não contar história, porque eu acho que a propaganda sempre contou história. Se você pegar os primeiros impressos de Guaraná, em 1900 bolinha, no jornal, eles contavam o que era aquilo, de onde veio o produto. Eu acho que o que a gente foi acoplando no caminho foi temporalmente o que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma pandemia. Óbvio que isso adiciona um tempero nas histórias que a gente está contando, né? Mas até essa coisa do story doing, que depois foi... hoje as marcas querem mostrar o que elas têm como essência. Eu acho que o Pedro pode falar em nome até do Magazine Luiza e da Magalu, que a Magalu foi acrescentando humanidade para a marca. Eu acho que essa foi a grande mudança dos últimos tempos, mais do que chamar a história de storytelling de jornada, etc. Eu acho que é isso, né? Hoje as marcas, talvez elas estão se humanizando um pouquinho mais, né?
É quase que como se todo mundo fosse o primeiro sutiã lá, os 30 segundos do primeiro sutiã. E tudo tem história. Até hoje em dia você vê um TikTok de 10 segundos, tem estrutura, cara. Tem estrutura, tem começo e fim. Então, assim, eu acho que nunca muda. O storytelling, ele evolui, mas é começo, meio e fim. É simples desse jeito, sabe? É quando você começa, né? Você lança para o time, que eu acho que o Pedro estava dizendo, né? De era uma vez. Você já começa. No roteiro do cinema, a gente tem. A única coisa que difere é que você vai fazer um arco dramático, né? Para a jornada desse herói, também adoro isso. Para ele chegar num determinado momento, que isso num comercial, assim, é um pouco cortado, que nem. Aí eu vou ali com um gatilho para mim, que é sensacional, só para apimentar um pouco aqui, que eu amo, acho que todos nós aqui, Caverna do Dragão. Eu tenho uma coisa alucinada com a Caverna do Dragão, que foi com aquela marca de carro, que eu já esqueci, com a minha cabeça, é um lixo. Começou a soltar na internet o lance do comercial, bicho, que era assim, cara, eu que trabalho com arte, foi uma puta sacada deles. Então eu fiquei completamente motivado a assistir, imaginando que, sim, caraca, fizeram um filme do Caverna do Dragão e, de repente, era um comercial de um carro. Isso é genial. Genial. Enfim, só para pimentar um pouco. Eu queria aproveitar essa última fala aí do Rose e também a sua, Farjala, para contextualizar uma outra coisa, né? Tem toda essa lógica de 3 tempos do storytelling, vamos chamar assim, clássico, mas a gente vive cada vez mais uma realidade social das marcas. Então, várias vezes, a gente começa uma narrativa e acontece alguma coisa que a gente não previa, que muda o rumo da nossa história, né? A gente viu aí essa semana uma grande corretora sendo convidada por um grande banco laranjinha no Vem Pro Pau, né? E aí a gente viu uma resposta do nunca foi, nunca será feito para você, tarará. Pô, talvez aquilo não fosse a história, a narrativa que a marca se planejou para fazer, né? Mas como que a gente inclui o que não está no nosso controle para seguir sustentando a nossa narrativa e dando mais força para isso? Acho que lá na Magalu tem uma série de exemplos nas redes sociais, mas eu queria ouvir de vocês como incluir o inesperado dentro da história e quando que é o caso da gente mudar de narrativa, da gente pivotar para a gente se apropriar de alguma coisa não planejada que aconteceu. Pedro, aquele... O Pedro tá tipo quem começa com a letra A, que é sempre o primeiro da chamada, né? Alex, já foi, já tem que falar, já. Eu já entendi que eu vou ter que ser o primeiro aqui, que já me botaram essa pressão. Eu acho que exige-se, né, quando a gente fala do contexto atual, uma velocidade de reação das marcas muito grande, né? Existe aí, eu não gosto nem de usar o termo real-time marketing, eu prefiro usar real-time conversation, porque é sobre entrar nas conversas em tempo real enquanto elas estão acontecendo, enquanto elas são relevantes para a sociedade. E isso exige muito dos profissionais também, das marcas, que façam rápidas leituras de contexto cultural, né? Quando a gente viu a quarentena se instaurando no Brasil e o contexto da pandemia, é óbvio que a gente parou a bola e falou como é que a gente se adequa ao que está acontecendo. A primeira coisa que a gente fez foi a personagem, a Lu, não vai mais estar sorridente nas imagens dela, porque naquele momento não havia nenhum motivo para sorrir. E se você pegar todas as fotos dela feitas do dia 18 de março até o mês de abril, ela não sorria, né? Ela voltou a sorrir em maio, quando a gente já fez outra leitura cultural de que as pessoas queriam mais leveza para passar por esse contexto. E assim você vai construindo a narrativa. Eu vou polemizar um pouquinho. É claro que existem técnicas do arco narrativo, mas nem sempre a gente vai conseguir segui-las quando a gente fala de social media. Às vezes eu vou começar a contar uma história e eu não vou terminar, não adianta. Eu não vou conseguir concluir o arco narrativo ali. Muitas vezes vão ter várias histórias acontecendo paralelamente e eu vou estar
no meio delas e as pessoas vão estar construindo comigo. Então, essa lógica também de aplicação de metodologias e técnicas de arco narrativo e de storytelling, ele acaba sendo um pouco balançado por conta da própria lógica e do comportamento das pessoas nas plataformas de redes sociais, o que não significa que essas metodologias ou técnicas não sejam eficientes ou ainda muito utilizadas como linguagem de outras plataformas, né? E eu vejo que essa necessidade de se adequar rapidamente a novos contextos, ela coloca também as marcas num patamar de relevância para as pessoas muito grande. Marcas que se posicionam rapidamente, igual você mencionou o case aí que tivemos no segmento aí de finanças nesses últimos dias. A velocidade para se posicionar, para poder entender o contexto, reagir a ele, é que faz com que marcas estejam na boca das pessoas como eles estão aqui agora nessa live. É o que faz com que as marcas ganhem relevância e o holofote nesse momento. Então, muita gente até questionou, será que não foi uma estratégia, inclusive, de marketing, esse debate gerado? Será que isso não foi proposital, já que isso geraria uma reverberação, uma discussão, né? Então, eu não estou aqui para analisar exatamente isso, mas é mais uma reflexão, uma provocação mesmo de como as marcas utilizam essa velocidade de posicionamento para criar visibilidade para elas mesmas, né? Eu acho que tem uma coisa que você falou, Pedro, que é legal, que é assim, é óbvio que o digital adicionou esse meio, esse conflito do meio, hoje ele é quase que intermitente, né? Ele está sempre ali. Sim, é um outro layer, né? Exato. Lá a Pepper é uma agência que tem 10 anos, mas a gente começou fazendo BI e social, então assim, a gente sabe muito bem como é que operar isso ao vivo, e assim, acho que tem um ponto que você falou que de qualquer forma, você tem que ter uma base. Só faz sentido o que você faz se as pessoas te conhecem como você é. Então, assim, só faz sentido a Magalu não estar rindo, porque quem acompanha a Lu sabe que ela está sempre rindo. Se você não trabalhasse o sorriso, o não rir não faria sentido. Então, quando a gente está falando aí do grande player do mercado financeiro, né? Por que ele ficou meio de calças curtas? Porque ele saiu do quentinho dele. Assim, ele foi falar de investimento, mas investimento nunca foi a casa dele. Ele tem também, mas nunca foi a casa dele. Então, quando ele foi falar de investimento, ele pisou fora da linha, foi fácil bater de volta. Porque ele não tinha construído a parte de investimento. Então, quando ele vai falar de investimento, e o cara de investimento fala para ele, não, você está falando de mim. Então, assim, eu acho que esse é o lance. Outro bom exemplo da semana, que está super em alta aí hoje, 1º de julho é o dia, quando começou a pandemia, os grandes heróis eram todos os apps de entrega, né? Hoje a gente está tendo um movimento anti-app de entrega. Então, assim, esses caras saíram de heróis da pandemia até um mês atrás para os grandes vilões. Por quê? Porque o jeito que remunera entregador é complexo, aí as marcas que são entregues por eles, ou que têm parcerias com eles, mercados, começam a ficar tensas, porque, peraí, eu uso esse cara para me entregar, será que faz sentido eu ser o Uber, o iFood, e vai aí o James, todos eles? Então, assim, é mais uma adequação que a gente tem que ter no meio do caminho. E o digital, ele está sempre mudando. Então, assim, se você não tiver ligado, simplesmente acontece que passam em cima de você e daqui uma semana, assim, tudo bem que acontece tanta coisa no Brasil que a gente esquece a cada 2 dias, a nossa cabeça, né? A gente não lembra de quem são os ministros, nem quem... hoje a gente está falando que está ventando, mas já teve queimada, 2020 parece 30 anos em 20, né? Mas, assim, eu acho que no fim é isso, tem muito do quem você é. Quando você tem uma essência, as pessoas percebem para onde você vai. Se você não tem fixo quem você é muito volátil, também contar a história fica parecendo só um chute no caminho, sabe? Tem uma coisa assim... Isso. Desculpa interromper, mas o que o Henrique falou da importância de fazer o social listening, né? O BI, de escutar as redes sociais, fazer um monitoramento para contar histórias. Esse é um ponto bem relevante. É só esse link que eu queria colocar. Não, mas eu ia falar justamente disso, como ficar ligado na ação e reação, que é outro termo que eu acho também fundamental para isso. Dentro do que você colocou, Fulano, que é do improviso, que também é uma parte dentro disso tudo, né? Ação e reação que eu falo que vocês estavam acabando de dizer, que você não sabe como a marca vai refletir nas pessoas, já compõe num determinado momento, você vai ter que
criar um laço emocional com o público para o comércio dessa sua marca. E por assim vai. Eu posso ter um exemplo da televisão. Na televisão, a novela é uma obra aberta, acho que todo mundo sabe isso, né? Vou usar isso para a gente poder dar novas coisas, assim, para as pessoas que estão aí em casa assistindo, poder ter noção de algo que acontece. Uma obra aberta significa que é um roteiro que ele, se o personagem X não está agradando realmente a grande massa, esse personagem pode chegar a ser até morto. Né? Então, assim, a marca também entrar num padrão de venda de comércio exige da atenção desse público, e hoje, ainda mais com as mídias sociais, as redes sociais, isso é muito mais rápido e mais dinâmico. Né? Vamos voltar a 25 anos atrás, quando isso não era tão latente. Como era isso, né? As coisas até voltarem do mercado, do ponto de partida, lá no início de algo, quando você fazia algo na propaganda, na publicidade, para chegar com o retorno para você, era muito mais difícil. Então, hoje a gente tem, ao nosso favor, essa ferramenta que é a internet, que é algo transcendental, né, gente? Há um ano atrás, eu já estou indo para outro lugar, mas há um ano atrás era um saco você estar no celular com a galera, pô, sai do celular, sai do celular. Hoje o celular está salvando a vida de muita gente. Né? Então, assim, eu quero voltar no TikTok que o Rick disse, porque o TikTok, para mim, hoje, nada mais é que o exemplo tipificado do que é um storytelling caseiro de si mesmo. Eu tenho amigos que fazem bolo no TikTok e eles, enfim, contando uma história. TikTok, você fala, cara, isso dá um comercial incrível, entendeu? Enfim, queria abrir, não sei se foi respondido para você, Fulano, mas eu queria abrir desse lance chamando um pouco o Pedro para o jogo, e o Rick também, assim, qual é a parte agora é um questionamento meu próprio, essa parte da mídia social, que vocês que trabalham mais do que eu nesse sentido, do comércio disso, de propaganda e marketing e tal, como os aplicativos funcionam nesse métier do storytelling, ou se eu não consigo ver isso, estou falando de storytelling, mas seja no marketing geral da coisa, né? De fazer criatividade, a palavra, de trazer criatividade através desses aplicativos. Foi claro, não, né? Eu entendi. Eu entendi também. Eu queria rolar a bola para o Pedro e para o Henrique responderem, mas adicionando aqui uma pergunta que chegou do público. Né? A gente tem esses aplicativos que o Farjala trouxe como ferramentas muito relevantes para ajudar a gente a contar a história, mas hoje a gente conta histórias 360, em vários pontos de contato ao mesmo tempo. Como a gente se planeja para estar em mais de um ponto de contato, contando a mesma história, sem parecer esquizofrênico, sem parecer que a gente está saindo da própria narrativa? Boa! Caraca, quem fez essa pergunta? Mike. Boa. Eu acho que quando a gente fala, o Pedro vai até poder falar muito bem, porque o Magazine Luiza faz isso muito bem, até porque eu acho que é sempre pegando a natureza de cada mídia. Então, assim, o Magazine Luiza é varejista. Então, tem hora que vai ser um tabloide de preço. Mas não vai ser um tabloide de preço no Instagram ou no TikTok, porque não faz sentido nenhum ser um tabloide de preço lá, entendeu? Tipo assim, ali é outra coisa. O que não impede do assim, a gente tem muita coisa do querer matar as coisas, né? A gente tem o fim do jornal, é a morte da TV aberta, é o falecimento da TV a cabo, a gente sempre quer matar tudo, né? E a verdade é que a gente vê que tem um pouquinho de espaço para tudo e que quando você tem empresas grandes, como é o caso do Magazine Luiza, Magalu, você consegue usar bem cada plataforma. Então, assim, nas redes sociais é Magalu como a Lu personagem, né? Ela até traz oferta, mas outra narrativa. Então, assim, o que não impede de, no jornal, ter uma TV gigante em promoção. Tá tudo bem. Eu acho que o grande ponto é falar de formas diferentes, respeitando o que aquele espaço tem. Hoje a gente está falando muito de TikTok aqui.
assim, que marcas sabem fazer TikTok? Cara, ninguém sabe fazer ainda. Essa parada é muito nova. As pessoas estão aprendendo. Eu falar aqui para vocês, não, a Pepe tem um baita expertise em TikTok. Mentira, ninguém tem. Tá todo mundo descobrindo como é que faz esse negócio. E aí eu acho que o que o meio digital tem que é melhor, e aí nesse caso do melhor, que eu digo assim, que dá pra gente metrificar melhor, é dado. Então você tem o demográfico. Se eu sei que lá tem gente mais nova, eu falo, o Facebook e o Instagram não são a mesma coisa. O YouTube não é a mesma coisa do Twitch, que é uma galera mais nova que vê game. Então, assim, a gente tem que entender o valor de cada plataforma. E aí eu acho que fica mais tranquilo você colocar tudo numa régua, né? Acho que o Pedro pode falar muito melhor isso, que ele cuida de uma marca gigante, mas assim, as pessoas enxergam como se a gente tivesse uma mensagem só para tudo. A gente tem realmente um posicionamento de marca, mas como a gente fala é totalmente diferente. Eu acho que o Rick também... Desculpa, perdão, Thay. Nada, eu queria puxar até para te perguntar, Pedro, porque assim, foi o que o Rick falou. A gente, quando a gente vai fazer um storytelling, às vezes a gente faz pensando em uma persona específica. Aí eu tinha uma dúvida para saber em relação a Magalu. Como que vocês fazem? Vocês fazem para uma persona específica, para várias pessoas que vocês têm, vocês criam uma história diferente, ou é por canal, como o Rick estava falando? Porque eu acompanhei vocês no YouTube, e o YouTube de vocês é incrível. Então, só que é completamente diferente do Instagram, é completamente diferente do site, enfim. Como que vocês criam? É mais por canal ou é por personas? Como que vocês criam essa linha de fluxo de storytelling que vocês fazem? Então, isso que eu ia falar. Eu acho que a essência da marca, como o Rick colocou bem, ela permeia de forma transversal qualquer conteúdo que seja feito em qualquer plataforma. Mas existe algo que eu atribuo o sucesso, né, do Magazine Luiza em social media a esse elemento, e que eu acho que fez com que o Magazine Luiza se tornasse uma potência nas plataformas de redes sociais, que é o que eu chamo de cultura de proximidade. O que eu quero dizer com isso? A gente faz conteúdo considerando a audiência que eu tenho em torno da marca naquela plataforma. Pois bem, nosso canal do YouTube, nós tínhamos uma editoria muito clara de tecnologia. Era o nosso propósito de inclusão digital estava muito claro e tangibilizado nos conteúdos que a gente fazia ali para o canal do YouTube, que se tornou o maior canal de um varejista no mundo. Tá? Quando a gente olha para a audiência que segue a Lu ali, a gente percebeu, a gente perguntando na comunidade do YouTube a idade da audiência que nos seguia, nós descobrimos que mais 70% da nossa audiência ali tinha até 17 anos. Uau! E nós só descobrimos isso porque nós perguntamos, praticamos a cultura de proximidade. Porque se a gente tivesse olhado só no Analytics da plataforma, lá estava me dando uma outra informação de que eu tinha só 13% desse público até 17 anos. Porque muitos jovens entram pelo device do pai, da família, do irmão mais velho. Então, a cultura de proximidade, ela te permite conhecer profundamente a audiência. A partir desse momento, a gente começou a direcionar um pouco mais a editoria do canal para verticais de games, por exemplo, dicas de como se dar bem determinados jogos. A gente começou a falar mais de aplicativos de edição de fotos e vídeos, e a gente percebeu um aumento significativo de interações orgânicas, tanto de visualizações quanto comentários. Isso é só um exemplo, né, de uma das plataformas. A gente faz isso com todas, né? E outro aprendizado muito grande que nós tivemos, e aí eu falo, por isso que a gente tem que olhar para a audiência que está em torno da marca, porque não necessariamente quem está em torno da marca é a audiência predominante na plataforma. Você tem que conhecer a sua comunidade, né? E descobrir elementos identitários para que aquela comunidade continue te seguindo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Facebook, eu tenho uma comunidade totalmente distinta da que eu tenho no Twitter e mais diferente ainda da que eu tenho no Instagram. E certamente vai ser mais diferente ainda do que eu vou ter no TikTok. Então, para cada uma dessas audiências, é necessário ter uma estratégia e, claro, de forma transversal, a essência e o propósito da marca. Mas é assim que a gente trabalha conteúdo em social media no Magalu. Gente, que lindo isso, né, bicho? Eu acho isso tão bacana, porque como você transforma, porque não deixa de ser arte, né?
Não deixe de ser arte. Você vê que você dá para... Eu estou com vontade de falar com ela, inclusive. Eu estava com vontade de chamar ela para bater um papo com ela. Eu estou falando sério. Começa a realmente... E o contato com o público, que é isso, Pedro, que você estava colocando, é extremamente fundamental para que isso aconteça, né? A gente vê no quesito pessoal do nosso Instagram, do nosso Facebook, do Twitter, são totalmente distintos, né? Enfim, eu queria dizer que, por mais que seja publicidade, propaganda, eu vejo tudo como forma de arte, porque é sempre uma comunicação. Você sempre está se comunicando. Não importa se é para venda, se é para dizer o que é belo, o que é feio, você está comunicando. Essa é a palavra-chave, assim, né? Para mim. Muito, muito legal. Eu queria, Rick, passar a bola para você também comentar, te perguntando como que a gente faz, diferente do Pedro, você que trabalha com várias marcas, né? Como que a gente faz para fomentar, nas palavras do Pedro, essa cultura de proximidade, ou nas palavras do storytelling, né? Essa lógica de o cliente no centro da história, incluir o cliente dentro da história. Como que a gente tem isso como driver sem perder a essência da nossa marca, do nosso posicionamento? Eu acho que aí a gente tem que olhar muito, é totalmente caso a caso, tá? Porque eu vou pegar exemplos de dentro de casa lá na Pepper. A gente tem a rede de restaurante Girafas. No Twitter, os girafas são as girafinhas. São 2 girafinhas, elas são zoeiras, elas comentam, elas zoam, elas falam do Oscar, elas falam de futebol. Elas são a marca. A marca, ela faz pano de fundo para aquilo. Quem está falando são as girafinhas. Beleza, é um jeito da gente fazer as coisas acontecerem. O outro ponto quando eu pego outro cliente da casa, o Palmeiras, o time de futebol, é o clube? Não, às vezes é o jogador, às vezes é o jogo, às vezes é um fato que aconteceu, às vezes é a história. Então, assim, depende do quem você está falando. Ao mesmo tempo, a gente tem Rect. Rect é produto de limpeza. Cara, eu não posso querer construir uma história em volta de Vanish e achar que as pessoas vão ficar malucas por Vanish. Não, elas podem assistir muito uma história que Vanish seja parte, entendeu? Que a roupa branca, em algum momento, faça total sentido. Mas, assim, não adianta querer conhecer o poder do rosa, pá, estrelando, não é isso, entendeu? Então, assim, as marcas também, eu acho que isso também faz parte de maturidade de marca, né? É muito natural que as marcas queiram falar assim, não, mas eu no centro, eu na frente, outra coisa, eu em todas as redes. Não, passa por você entender que talvez o TikTok não seja para você, e tá tudo bem, entendeu? Às vezes o cliente fala pra gente, tem uma rede nova, eu quero estar. Calma, vamos ver se faz sentido a gente estar na rede nova. Talvez para você faça sentido só estar no rádio, e tá tudo bem. Mac Color tá aí com o jingle do que é Mac Color no rádio há 100 anos e tá funcionando, sim, né? Então, assim, não necessariamente você precisa estar em todos os lugares, você tem que pensar em como a marca é parte da história, né? Tem um exemplo, partindo para a propaganda um pouco mais antiga, mas que é do comecinho lá dos anos 2000, tem um projeto que ganhou muitos prêmios aí, que chama The Build Inside, que era um projeto da Intel. Nossa, maravilhoso. E por que ele era maravilhoso? Porque o que é Intel? É um chip. Cara, como é que você vende algo que você não compra? Porque o chip está dentro do device. O chip está no notebook, o chip está no celular, o chip está no computador. E aí, como é que você fala daquilo? Falando do jeito que eles encontraram, a beleza que tem dentro. Então, eles personificaram numa pessoa que todo dia dormia e acordava outra pessoa, aquilo que eles são. Eu sou um chip, o que eu faço é performance. Então, eu não vou ser a sua história. A sua história é o computador, é o celular que você tem. Mas eu sou parte da sua história. Então, eu acho que as marcas têm que ter isso muito forte dentro de si. Não é sempre que você vai ser linha de frente. Muitas vezes você vai ser parte do enredo ou você vai ser quem patrocina o enredo. E tá tudo bem. As pessoas querem boas histórias e se você estiver bem posicionado lá vai ser ótimo, mas você não precisa ser o protagonista. Muito legal. E você ia falar, Farjala? Vai lá. Não, é porque eu ia dizer, por exemplo, eu tenho um projeto que é o Mistério de Irma Vap, que eu dirigi, que a única pessoa que dirigiu esse texto no Brasil foi Marília Pera, com o saudoso Nanini e Neila Torraca.
E eu fui o único diretor no Brasil que dirigiu, depois da Marília Pêra, essa obra com o Luiz Miranda e o Matheus Solano. E como fazer algo que significava para a história do teatro e da arte cênicas e da arte no país, que foi tão marcado numa época, numa geração. Então, só queria contar rapidamente a minha estrutura para poder montar uma nova O Mistério de Imavap, que se passa, é baseado num filme do Alfred Hitchcock, a Rebecca. Eu simplesmente peguei Pague para Entrar e Reze para Sair, que é um filme dos anos 80, o Evil Dead, A Morte do Demônio, e linkei a obra do Charles Ludlam. Então fiz um trem fantasma. Toda a minha história se passa num trem fantasma. O que eu estou dizendo isso? Eu precisava vender uma outra imagem da obra que foi feita pela Marília, com Nanini e com o Ney. Isso precisava chegar com outros olhos mediante as pessoas. Foi o espetáculo mais assistido em 2019, de casas cheias, tanto no Rio quanto em São Paulo, sabe? Por quê? A forma de contar essa história estava diferente. Posso usar um outro, que foi Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, um texto que significa também para vocês, por isso que eu estou dizendo, um texto contemporâneo de um autor aqui do Rio de Janeiro chamado Yuri Ribeiro, uma comédia romântica careta, sabe, de uma mulher mais velha, se apaixona por um menino mais novo, ela 54, ele 27, 26 ou 24, não lembro, e eles se apaixonam pelo outro. O que eu decidi? Eu olhei para aquilo, eu não podia ser óbvio, que é outro dado importante, não ser óbvio. Eu levei tudo para onde? Para um picadeiro de circo. Porque o amor mais puro que existe na face da humanidade é o amor do palhaço. Enfim, essa forma de olhar por trás da arte e de como isso pode chegar no público. O sucesso da Imavap foi, sim, além do trabalho do meu elenco, as trocas de roupa no Mistério de Imavap sempre foram feitas do lado de dentro, na coxia do teatro. Ninguém via as trocas de roupa, que são muito rápidas. O que eu decidi fazer? Eu decidi escancarar essa troca de roupa à plateia. Então, eles trocavam a roupa na frente da plateia. Não tinha coxia. Nossa. Coxia no teatro, para quem não sabe, é onde os atores se escondem, o cenário se esconde. Eu libertei tudo, para todo mundo ver a forma. Então, era um gatilho para mim, por isso que eu adoro essa palavra, reestruturar, ressignificar uma obra, né? Então, eu vejo muito isso na publicidade. Aí eu falei da Irma, porque eu queria também passar o videozinho do comercial do Mistério de Imavap, que você assiste e fala, cara, que isso? Parece literalmente que você está vendo um espetáculo da Broadway, sacou? Com um contexto totalmente moderno e diferente. Muito, muito legal. Irado, muito louco. Farjala, eu somei aí um pouquinho da tua fala com a última fala do Rick, né? Essa lógica de ressignificar e de trazer outra imagem, outros olhos. E eu me lembrei de uma entrevista que foi agora na quarentena com o Nizam, ele contando aquela história de como nasceu a campanha dos bichinhos da Parmalat. Aí eu fui mais longe que você, viu, Rick? Mas ele contando que o desafio da marca naquele momento era convencer a mãe que não confiava na Parmalat. E a única pessoa que convence a mãe é o filho. Então eles trouxeram a lógica dos mamíferos e tal, e acabaram contando uma das histórias mais lindas da publicidade dos anos 90 para convencer alguém de uma coisa, um objetivo muito específico de negócio, contando uma história que apresentava uma outra imagem, outros olhos. Eu queria provocar nesse sentido e ouvir vocês três, quem tiver a fim de falar, né? Como a gente usa as histórias para convencer o nosso público de uma coisa que ele não está convencido, que ele está resistente. Maravilhoso. Fula, queria puxar aí também para saber quais que são as emoções, a gente está falando muito de gatilho, quais que são as emoções, quais que são
esses principais gatilhos que a gente pega do público, sabe? Assim, vocês acham que vai mais... a gente estava falando hoje até, no mapa de empatia, quando a gente vai fazer venda, a gente foca muito em medo e ganância. Quando vocês vão criar uma história, qual que, na verdade, é realmente esse sentimento que a gente quer despertar? Juntando aí com essa pergunta do Fula. Eu acho que, de novo, vai parecer que eu sempre estou no looping. Eu acho que depende, sempre depende, né? Eu acho que depende muito do que você quer falar e quem você é. Vou dar um exemplo, tá? Vocês estão me vendo aqui. Eu posso vender a mesma história de vários jeitos. Eu posso vender de um jeito racional, que é tipo, estamos em pandemia, não podemos sair de casa, a barbearia está fechada, eu raspei meu cabelo em casa. Racional, direto e reto. Eu posso ir para o cômico, que é a visão de... Pela primeira vez na vida, minha namorada tá cortando um cabelo e ela cortou o meu, então, assim, é natural que não tenha ficado perfeito, é um jeito cômico. Ou posso ir para um jeito de terror, que é tipo, cara, ninguém na rua, meu cabelo começou a entrar no meu olho, eu vou ficar cego, e aí eu tive que raspar o cabelo. Então, assim, acho que tem muitos jeitos, assim, o ponto é a emoção, né? Quando o Fula fala aí do Nizam, o Nizam é um contador de histórias, né? Assim, publicitários estão mega acostumados com a lenda Nizam, né? E eu acho que tem muita coisa a gente sempre está falando sobre enredo e sobre como você vai lá e conta, assim. As campanhas, elas podem ser contadas de vários jeitos. Muitas vezes elas saem de dentro de uma sala de pesquisa, que é zero sexy. Só que eu não vou contar o meu comercial de dentro de uma sala de pesquisa quali, entendeu? Para mim, vale mais a pena eu contar que eu tropecei em alguma coisa e caiu na minha cabeça, sabe a história da maçã do Isaac Newton? É muito mais atrativo isso do que se o Isaac Newton, se eu contar que ele ficou 10 anos da vida dele numa biblioteca. Então, assim, aí a parte cool da propaganda, que é como você conta aquela parada. Pode ser apelando para o preço mais barato do mercado, pode ser, vou pegar mais exemplo velho aqui, aquele filme da Nokia de 100 anos atrás que o cara andava de costas, até que ele andou para frente porque ele viu o celular na vitrine. É um jeito muito diferente você falar, cara, é diferente dos outros. Então, assim, é tudo sobre enredo, e eu acho que é tudo sobre sempre a gente usar emoção. Qual emoção? Depende. Super depende. Legal. Eu complementaria, mas eu acho que talvez o Jorge possa até ir mais a fundo no que eu vou falar aqui agora, mas até para não soar muito técnico, né? Existem 2 níveis de empatia quando você conta uma história, né? Tem o primeiro nível mais superficial, que é a empatia cognitiva, que é quando você consegue, ao contar uma história, fazer com que o outro entenda o que você está sentindo. É como se ele conseguisse se colocar mais ou menos no seu lugar ali, mas ele consegue compreender o que você está sentindo. E tem o segundo nível, mais profundo, que é a empatia emocional, que é quando o outro consegue sentir aquilo que você está sentindo naquele contexto. É como o famoso também as dores, sabe? Então, se eu começar a contar para você aqui uma história, né, de que, enfim, sei lá, você tá no meio da pandemia e aí uma pessoa da sua família foi diagnosticada com vírus, foi internada e veio a óbito, você começa a contar uma história muito triste. As pessoas vão se identificando com aquele conto e vão entrando, vão mergulhando nessas camadas de empatia. E é muito difícil para uma marca, por exemplo, chegar no nível de empatia emocional, né? Porque é muito difícil a marca ter uma história parecida ou similar com a das pessoas, né? É muito mais difícil você contar uma história nesse sentido. E a propaganda consegue, através de personagens, levar as pessoas a esse mergulho de empatia emocional, contando essas narrativas através, né, de filmes, etc. A publicidade faz isso muito bem há alguns anos. Eu, inclusive, sou publicitário e suspeito para falar, porque eu acho que a publicidade dos anos 80 e 90, elas marcaram muito. O Brasil é uma referência mundial até hoje, graças a esse repertório incrível que nós temos de criativos e campanhas dessa época, e que esse legado continua ainda com agências e com potencial excepcional dos profissionais que temos atualmente. Mas eu acho que a narrativa contada pelas marcas através da publicidade, ela passa a ter esse papel de construir empatia. E é muito louco você pensar que você está, né,
se sentindo empático por uma história que a marca está contando. Acho que um dos aprendizados que a gente teve também é que a Lu, como personagem, facilita para a gente contar uma história para as pessoas nas redes sociais. Ela ajuda. Ela é uma cortina de empatia entre a marca e as pessoas incrível. Mas ela é virtual, ela também não é um ser humano. E ela se assume virtual. Então é muito louco ver as possibilidades que se abrem quando a gente pensa nas histórias como ferramenta de conexão, né? E como as pessoas utilizam a comunicação e as ferramentas e estratégias para conseguir fazer com que as pessoas criem essa identidade e empatia com as marcas. Pedro, você vê... a gente está chegando em 1 hora do seu tempo, do que a gente começou. Então, antes de você ir embora, eu queria pedir para você contar a história da Sherazade, que a gente estava... O Will acompanhou a sua palestra no Hotmart do ano passado. E aí, cara, a gente queria muito que você replicasse aqui, porque, assim, foi mind-blowing para a gente. Nossa, todo mundo que estuda, acho que metodologia de storytelling acaba estudando Sherazade também, né? E a história da Sherazade é uma história muito bonita, que acontece no antigo reino da Pérsia. Tinha um rei muito maldoso lá, e que era o rei Shahryar, e ele, certa manhã, descobre que ele havia sido traído pela rainha, pela sua esposa, com um servo. E aí ele manda decapitar a esposa e o servo dele, e decreta que a partir de então ele só vai... todo dia ele vai se casar com uma nova esposa, com uma nova mulher, e na manhã seguinte ela vai ser degolada, vai ter a cabeça cortada. Bom, e Sherazade era filha do braço direito do rei, tipo um primeiro-ministro. E estavam acabando as mulheres do reino, e o primeiro-ministro tentando esconder Sherazade, só que Sherazade, junto com a irmã, tiveram uma brilhante ideia, e chegaram para o pai e falaram: pai, eu, Sherazade, quero me casar com o rei. Ele: você está doida, minha filha? Você vai casar com ele amanhã, você está morta. Ela: não, eu tive uma ideia. E aí o primeiro-ministro concorda, prepara o casamento, e Sherazade se casa com o rei Shahryar. E aí, na primeira noite, quando eles vão até os aposentos, eles escutam bater na porta, e aí Sherazade fala: peraí que eu vou abrir. Quando ela abre, a Dunyarzade, irmã dela, que entra e fala: irmã, já que você vai morrer amanhã, termina de me contar a história que você estava me contando. E aí Sherazade olha para o rei e fala: não, vou ter que contar aqui o final da história, porque já que eu vou morrer amanhã mesmo, ela precisa saber, né? E aí Sherazade senta no chão com a Dunyarzade e começa a envolvê-la naquele conto, naquela história. E o rei ficou resmungando no início, mas vai deixando se levar também pelo conto ali da Sherazade. E quando o dia está amanhecendo, a história está no ápice, a Sherazade para e fala: pessoal, agora já está chegando a minha hora, eu vou morrer daqui a pouco, então vou ter que parar a história por aqui. E aí o rei fica indignado e fala: não, de jeito nenhum, vamos dormir, vamos descansar, vamos passar seu assassinato para amanhã. E no dia seguinte, Sherazade continua contando para o rei, Dunyarzade vai embora, e Sherazade acaba todas as noites contando uma história para o rei e postergando assim o seu destino de ser assassinado. E aí ela conta para ele histórias como Aladim, Os 40 Ladrões, Simba, entre outros. E, bom, quando Sherazade engorda, emagrece, sai por alguns dias do palácio, retorna, e aí, certa noite, ela vira para o rei e fala: passaram-se 1001 noites, você nem percebeu, mas eu não tenho mais nenhuma história para te contar. E aí o rei fica completamente indignado, fala: como assim você não tem mais nenhuma história para me contar?
Não tem. Você passou 1001 noites só de te contando histórias e absolutamente não me matou. Então agora chegou minha vez. E aí, nesse momento, ela abre a porta, mostra pro rei que Donezade carregava 2 crianças e fala, e nesse período você teve 2 filhos comigo. E quando ela mostra os filhos, o rei fica encantado e decide que ele ficou apaixonado pelas crianças e decide se casar com a Sherazade porque ele se apaixonou, né, pela forma como ela foi contando as histórias para ele. Então, existe um livro, essa é uma lenda, esse livro é 1001 Noites, todo mundo deve já ter sido impactado por alguma das histórias do livro, e aí eu gosto só de trazer reflexão para todo mundo que estuda isso, que é, cara, o que as marcas podem aprender com o Sherazade, né? É que as histórias salvaram a vida da Sherazade. Primeiro fala assim, a primeira coisa nunca subestimem uma mulher, porque quando elas têm, né, um propósito, uma ideia, um objetivo, e ela atingiu o objetivo dela, isso mostra aí que ela, dentro daquele contexto onde ela era vulnerável, ela conseguiu salvar não só a vida dela, como a de outras mulheres do reino. Mas o segundo aprendizado é que histórias salvaram a vida dela e de muitas outras mulheres e podem salvar também a vida da sua marca, né? Desde que você tenha um objetivo por trás. E o Rick comentou isso muito bem no início. Não adianta nada você contar história se não houver um propósito, se a sua essência não estiver condizente com aquilo. E eu acho que o Will ficou, no dia que eu fiz lá a palestra no evento do Fire Festival, ele gostou muito dessa analogia, mas é mais uma provocação mesmo, né, de que a gente possa voltar a acreditar nas histórias e resgatar essa capacidade de contar histórias para levar as marcas, né, a outros patamares de relacionamento com as pessoas. Era isso, gente. Nunca imaginei que ia contar uma história da Sherazade em live, mas... Maravilhoso. Muito legal, gente, Pedro. infelizmente, eu também preciso sair, porque eu tenho uma live agora às 10 e eu preciso me preparar. Então, como que a gente faz? Vamos fechar com a pergunta do parte público, 2? Fula? Hã? Vamos fechar com a pergunta do público, então? Você joga essa pergunta aí e aí a gente encerra? E aí cada um responde um pouquinho também e a gente encerra. Legal. Vamos deixar o Rick por último, porque ele é quem está menos pressionado aí pelo tempo. Eu tô tranquilo. Se vocês quiserem ir até às 11, tá tranquilo. Olha aí. A gente tem uma pergunta aqui do Guigo, do Val Pilates, que é um grande parceiro nosso, ex-aluno, perguntando qual que é o fim de uma história, né? Quando a gente começa uma narrativa com início, meio e fim, pensando em marcas, como definir e saber que está na hora de o fim para uma história e como começar a outra, né? Existem aí as 1001 histórias dentro de uma só, como o Pedro trouxe para a gente, mas tem um momento realmente que a gente tem que abandonar a narrativa anterior e começar a outra. Então, Pedro, vamos lá, e já deixo aqui, cara, meu grande agradecimento, obrigado pela aula, foi fantástico, não só a aula da Sherazade, mas toda a tua participação. Toda a conversa. Me pegaram de surpresa aí. Gente, muito obrigado, gratidão pela oportunidade, tenho certeza que o encerramento vai ser incrível com vocês e contem comigo aí, quem quiser também trocar ideia, pode me procurar em qualquer uma das redes sociais, Pedro Alvim. Eu acredito muito na troca. Estamos juntos, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, Pedro. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, prazer. Jorge. Engraçado, Fala Jorge, também. É muito engraçado. Mas... Fajala. Verdade. Porque me chamam de Fajala, mas tá tudo certo. Eu falar para você antes de sair também, depois de responder a pergunta, claro, antes de sair, falar também um pouco dessa sua próxima live. Você quer que eu fale da live agora? Tudo bem. Fazer... Na verdade, mas depois de responder a pergunta. História, né, Fajala? Então, faz a pergunta de novo, que eu esperava que o Pedro fosse responder, que é essa questão da... engraçado o celular. De encerrar uma história e começar outra história, né? Sim, obrigado. Engraçado, o celular tá apagando. O quê?
Vocês estão me vendo? Estamos vendo? Está rolando. Estamos sim. Ué, o celular, por que o celular está apagando? Que louco. Ué, aqui pra gente tá bem estável, viu, Farjal? Tá perfeito, para mim ele tá caindo. Bom, seguindo por mim, eu acho que o Rick pode falar até melhor do que eu nesse sentido, porque eu vou na parte mais emocional do que racional. Uma história, para mim, ela na verdade, quando eu vou saber que ela vai ter um fim, mesmo fazendo um roteiro, um storyboard, que é dentro do que eu trabalho no cinema também, eu sempre faço um storyboard, sempre, de todos os meus projetos que eu faço inclusive para o teatro, para eu exatamente saber identificar o momento dessa finalização. Porque quando eu vejo que no teatro, por exemplo, ou no comercial, quando toda essa história que eu vou contar, que eu fiz um arco dramático de pensamento de uma marca ou de um personagem, o padrão para mim de... Como é que eu vou dizer? De quando a ideia está, geralmente, para mim, sedimentada. Eu já contei o que eu precisava fazer. Eu vejo dessa forma. Entendeu? Não tem uma forma de... racionalmente, para mim, falar, entende? Colocar isso, aqui é um ponto final, sendo que eu vou passar de uma ideia para outra para chegar num fim, sabe? Uma pergunta que, para mim, eu não saberia responder, assim, de verdade. Porque o final, se eu começo... quem que foi que perguntou? É o Pilates? Então, eu não tenho dentro do meu núcleo, do que eu trabalho, eu não consigo, se eu vou ver um fim, é porque eu realmente já desenhei esse início e esse meio, principalmente no teatro ou no cinema, que você precisa realmente chegar, isso eu acho que o Rick vai falar até melhor do que eu, né? Eu acho que é isso, assim, de novo vai muito da natureza, né? Óbvio, quando você tem uma peça ou um filme, né, que tem começo, meio e fim, ele é uma história que acaba, ponto. Mas você mesmo citou um exemplo, que é uma coisa que acontece muito em série, principalmente em novela, que depende da resposta do público, né? Às vezes você mata um cara, às vezes o cara que não era o protagonista vira o protagonista, né? Tá, agora, por exemplo, tá passando... Sim, exatamente. Na Globo tá passando Fina Estampa, é uma novela feita para Tereza e Pereirão brilharem, mas é o Cro que brilha. Na hora que o Cro brilha, ele vira um cross e Marcelo, querido. Então, assim, a obra é viva. Para marcas, que eu acho que é o que o Guigo entrou um pouco mais aí, isso. Depende muito, porque, assim, vou dar o exemplo de Bombril. Por sei lá quantas décadas, o Carlinhos Moreno estava na bancada do Bombril vendendo palha de aço. E aquilo deu certo por muito tempo. Chegou uma hora que não deu mais. E não é que não deu mais porque passou de ruim para bom, ou de bom para ruim, não é isso, assim. O ponto acho que o público não consumia mais igual, a atenção já não estava mais só na TV aberta, talvez a fórmula tenha ficado um pouco batida, acho que tem muitas histórias. E aí você se reinventa. Assim, o sonho de todas as marcas é ser a história da Sherazade, é ter 1001 histórias para contar. Eu não quero que a minha marca, que as marcas que eu cuido morra, entendeu? Eu quero, e aí é olho vivo para você ir através da coisa. Óbvio que algumas marcas que são humanas, como é a Lu da Magalu, ou como é o Dolinho da Dolly, eles são personificações de marca que facilitam que a gente faça isso. Mas se eu não sou essa marca humana, quando eu sei que eu tenho que contar outra narrativa, quando eu acho que eu não estou mais falando com as pessoas do jeito que eu deveria, né? Então, assim... Desculpa, porque eu tinha entendido um outro lugar eu entendi mais em prospecto de roteiro mesmo, mas que é exatamente isso. Não pode deixar que a marca morra, né? Aí isso vira um espelho para a história das 1001 Noites, exatamente. Não deixar a parada morrer, né? Conseguir tirar leite, mas você falando do Bombril, é maravilhoso essa referência, porque mesmo quando ele acabou, ele voltou depois de um tempo, repaginado. Ele fazia 1001 personagens para entreter o espectador de uma outra forma. Aí ele começou a fazer o quê?
a chamar a grande massa de artistas. Ele começou a popularizar a marca chamando artistas, né? Eu lembro disso. É isso. Desculpa, Rick, eu te cortei, perdão. Não, imagina. Eu acho que é exatamente isso, assim, eu acho que para marcas também não tem uma resposta. A graça de hoje da propaganda é que a gente consegue metrificar as coisas mais fácil, né? Então a gente vê que quando tem menos atenção, é que nem nossa live aqui. Se tem 100 pessoas, de repente tem 20, é porque a gente foi para um caminho ruim, então a gente muda, né? Então, assim, eu acho que hoje a narrativa de propaganda, ela tem muito isso. Assim, talvez você acerte na veia de um jeito, e depois de um tempo pare de chamar atenção. O que você tem que fazer? Fazer igual a Sherazade, inventar uma nova história. E tomara a Deus que as marcas que a gente cuida tenham 1001, 100.001 histórias para contar pela frente. Aí é o sonho de toda agência, poder continuar contando história das marcas para sempre, mas é óbvio que uma hora você tem que resetar e mudar o ponto de vista ali, né? Você sabe que uma vez eu fiz eu era ator, fui ator, e eu trabalhei muito com propaganda, né, aqui no Rio, e eu fiz uma vez um comercial para um protagonista de um comercial de tipo Energil C, mas eu não me lembro agora, foi sei lá, 2007, 2008, e durante, a gente gravou tanto, eu fui tanto massacrado pela diretora, que a minha voz é muito rouca, muito pesada, e no final da diária, eu estava completamente afônico, e ela não tinha tido ainda o ponto de corte para ela do que ela queria do comercial. E eles só podiam fazer aquela diária. Então tiveram que trabalhar com esse final inusitado, porque ela não tinha como gravar o final da parada. Ela teve que usar o final, então se torna uma coisa híbrida também, né? Tem isso também. Isso estou falando de 2007, mas que tem também dentro daquela outra pergunta que tinha sido feito aqui, como que a gente pode improvisar, né? Que é um termo também que existe para o storytelling, enfim. Muito gente, legal. Eu preciso... São 9h12. Eu primeiro queria agradecer muito a R2, vocês. De verdade, é um aprendizado. Eu adoro ficar ligado no estudo, que eu acho importantíssimo para mim, para a minha forma como eu me vendo para o mundo e vendo o meu trabalho. Eu acho que estamos todos ligados. Não esquecer da gente colocar o comercial lá da reserva, e eu vou mandar o vídeo com certeza, me manda. Do Mistério de Imavato, porque ele é, assim, acho sensacional. Prazer, Rick. Fula, prazerzaço. Itai, muito obrigado, prazer. Obrigada, grande. Farjala, No teatro a gente fala merda, porque tem tantas histórias sobre merda, principalmente a francesa, que eram os cavalos, paravam na porta dos teatros para deixarem as pessoas, e os cavalos faziam muita merda. Então, quanto mais merda tinha, mais sucesso era a peça. Então, merda é na empreitada de vocês. Muito obrigado mesmo. Agora eu quero saber como é que eu saio. Obrigada, Farjala. Você vai apertar embaixo aí no botãozinho vermelho, xizinho vermelho. Tá bom. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Ô, Rick, aproveitando que você se liberou aí até às 11, fica tranquilo, que até às 11 talvez seja demais, mas eu queria aproveitar e te dar mais uma pergunta aí para a gente falar de storytelling, ainda aproveitando um pouco desse pano de fundo da pergunta do Guigo, tá? A gente, lá na Caixa, a Caixa, eu não sei se para você ficou claro no início quando eu falei, mas a Caixa é uma escola livre hoje, que nasceu dentro de uma agência de publicidade aqui de Brasília, que é a Look and Feel. E lá em 2015, na Look and Feel, a gente pegou um desafio de história que foi muito legal, que era o auge das paletas mexicanas, e a gente foi brifado de uma nova indústria daquele produto maravilhoso. E a gente fez esse dever de casa que você e o Pedro mencionaram, de ir ver o que a turma estava falando. E a turma começou a falar de paleta é igual a picolé mais R$6. Estelionato congelado é igual a paleta mexicana. Aí a gente, pegou esse termômetro e falou, cara, esse negócio vai ter vida curta. E a gente acabou lançando o que na época era estritamente uma empresa de paleta, mas a gente lançou a Vai Bem Gelados,
que foi o nome da marca, com uma campanha de lançamento falando paleta é o caralho, meu nome é picolé. E se apropriando da brasilidade, falando, pô, sombreiro não, cacto não, a gente não curte mexicano, a gente é brazuca e tal. E na prática a gente vendia picolé de morango recheado com leite condensado por R$8, igual toda paleteria mexicana fazia. Mas a pergunta que eu quero te fazer é como a gente conecta história e produto e o quanto que a gente, enquanto comunicador dessa história, tem que poder falar sobre o produto em si, influenciar essa diretriz estratégica da marca. Eu acho que aí você partiu de um ponto, até usando a paleta, né? Enfim, que depois tinha um modismo, né? Ali estava muita paleteria surgindo na época e todo mundo falava, a paleta é o novo sorvete de iogurte, né? Que agora é o CrossFit, que daqui a pouco vai ser outra coisa, né? Parece que as lojas fecharam e abriram outra coisa, né? No lugar. E aí, no caso do produto tipo sorvete, você está falando de um commodity, porque assim, você não tinha um diferencial de produto gigante. Quando você tem, você explora isso para contar a história. Então, assim, se você tivesse a paleta que tivesse o recheio mais mega power, com mais leite condensado que não vaza, você poderia construir sua história em cima disso, de um diferencial competitivo. Quando você não tem, e a maioria das marcas não tem, por quê? Porque você vende carro. Ok, pode ser que o meu carro ele é mais potente que o seu, mas na vida real não é assim, porque nem todo mundo está interessado em potência, né? Então, assim, você foi para um diferencial que é o quê? Cara, como é que eu me diferencio das outras paletas? Falando que eu não sou mexicano, eu vou abandonar o mexicano e vou dizer que eu sou o sorvete. Da mesma forma, as marcas todo dia estão tentando fazer isso. Então, se você pensar, vou pegar aqui a guerra dos lanches, O McDonald's vai falar de um jeito, o Burger King vai falar do outro, Girafas vai falar do outro, Bob's vai falar do outro. Por quê? Porque no fim das contas é hambúrguer. Então, assim, o que ajuda aquilo a construir valor agregado? A história que você conta. Né? Então, assim, o que fez Bombril ser um ícone, ou o que faz Havaianas, vou dar outro exemplo aqui, ser Havaianas, não é ser um chinelo de borracha. Porque até 15 anos atrás, Havaianas era chinelo de pobre. Como que você construíram uma cara para Havaiana? Acoplaram ele numa parte cool, novas cores, pessoas bacanas usando, né? Pessoas bacanas que eu digo assim, aspiracionais, né? Artistas, o cara que eu quero ser, né? Usando. Então, assim, no fim das contas, a história é o que muitas vezes constrói a marca. Porque o produto, muitas vezes... Cara, a Havaiana é um chinelo de borracha, cara. Não tem nada mais simples que isso, entendeu? Não tem como eu vender cotonete diferente de cotonete. Cotonete é cotonete, não me interessa a marca. É o lance do remédio, do medicamento genérico, né? Assim, quando você começa a comprar o genérico, é porque a história da patente não tá colando mais, né? Então, assim, se eu começo a comprar o chinelo X que não é a Havaiana, é porque a história da Havaiana já não tá mais encantando. Então, assim, o que vocês fizeram com a paleteria é o que a gente tenta fazer como agência para qualquer marca. A gente tenta diferenciá-la através de histórias. E a gente nunca sabe se isso vai pegar. Porque muitas vezes pega pelo jeito errado, né? É o que o Fajala falou ali do caco, né? Do erro, né? Às vezes é no erro que pega. E que a galera gosta. E fica bom assim. Às vezes você não consegue planejar aquilo de um jeito racional, porque o mundo não é racional, as pessoas também são emoção. Então, assim, às vezes você planeja um negócio que não dá certo, mas dá certo lá na frente. Então, assim, o lance da propaganda, eu acho que é o que encanta. Eu sempre trabalhei como redator, né? Óbvio que para mim o encanto para mim era propaganda, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que trabalhe em agência e que faça marketing, etc., independente de ser o cara do financeiro, do jurídico, etc., o que encanta todo mundo é a emoção. O diferencial de qualquer marca é a história que você conta. E por isso é tão legal esse papo que a gente está tendo. Porque para além do storytelling, né, que é uma palavra que está na moda aí tem um tempo, a gente está falando de agregar valor, de contar uma história legal, que as pessoas se interessem. Para mim, é o que o Pedro falou ali, é o Sherazade das marcas, entendeu? Enquanto a gente estiver contando história à noite para as pessoas e elas pararem para ver, tá lindo. A Rádio Bandeirantes AM tem uma vinhetinha que fala publicidade é informação. É isso, assim, para não bater que eu não estou parando a sua programação de rádio para fazer uma propaganda, um jingle, um insert, eu estou te falando que a propaganda pode informar, porque é uma rádio de informação.
A propaganda pode ser música, a propaganda pode ser um monte de coisa. E pode ser conteúdo, que é o que a gente hoje tenta fazer muito, assim. Quando a gente fala do, outra expressão na moda, brand content, é isso, né? Como é que eu conto uma história com a marca dentro daquilo ali para ser legal, né? Vou dar um exemplo pra gente. A gente dentro de casa tem Frutti açaí. Açaí é difícil você explicar o diferencial. É claro que Frutti é diferente do açaí da esquina, mas o público final não saca isso. O que a gente fez? A gente construiu 4 episódios no YouTube que a gente mostrou da onde vem o açaí do interior do Xingu, como a gente colhe, o poder daquilo para as pessoas que colhem, como é que aquilo bate na comunidade, o ritual que eles têm de dança. E aí eu chego na prateleira, entendeu? Então, assim, acho que tem jeitos e jeitos a gente contar. Sempre vai ter jeitos e jeitos a gente contar. E aí é o que agrega, é a diferença. Assim, eu acho que as pessoas muitas vezes subestimam a propaganda. Como se a propaganda... Eu acho, sim, que a propaganda ela é super valorizada no Brasil, porque a gente é meio superstar, né? Publicitário é igual dentista, igual advogado, igual frentista, a gente é igual qualquer outro profissional do mundo. A gente tem muito um mundo próprio, né? Por exemplo, esse tipo de papo que a gente está tendo aqui, eu não sei se teria um papo de storytelling com advogados que falam de finanças. Talvez tenha, né? Hoje tem, né? Na verdade, tem podcast de tudo e isso é legal. Mas, assim, eu acho que a propaganda tem essa coisa legal do ela também não é só fazer propaganda, não é assim, muita gente simplifica a publicidade como, fazer as pessoas comprarem coisas que elas não precisam. Não, pelo contrário. É fazer as pessoas comprarem coisas que elas precisam. Talvez elas não saibam que elas precisam, e aí você vai precisar mostrar de um jeito legal. Mas, assim, a gente não obriga as pessoas a comprarem coisas, elas compram o que elas precisam e, by the way, a história é boa. Então, para mim, é isso, assim, é só isso. A história, ela é o que de mais magnífico tem na propaganda, assim. E aí, a história pode ser qualquer coisa. Pode ser o tabloide de preço e pode ser uma mega produção de cinema que eu fui lá e patrocinei, entendeu? Eu acho que a magia é a história. Caralho, foda demais, velho. Rick, muito, muito, muito obrigado, velho, pela tua participação, pelo teu tempo. Quem ficou Obrigadão, até agora... Rick. Obrigado. Eu queria fazer o merchan para quem não viu os outros episódios. Galera, se inscrevam lá no queroinspiração.com. A gente está fazendo um repositório de todas essas conversas. E semana que vem a gente tem uma inspiração muito, 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 muito especial, muito da hora, onde a gente vai falar sobre e-games, né? Admirável game novo. Então, para todo mundo que acompanha aí esse mercado, que foi um dos mercados que mais deslanchou nesse momento de pandemia, vem quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-local. Rick, velho, sem palavras, foda. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Valeu, Rick, brigadão. Fula, a gente está também no Sparkle agora, vale a pena lembrar, galera, que a gente tem agora a nossa página lá no Sparkle, então vale a pena se inscrever lá, a gente tem os vídeos antigos, temos outros conteúdos agora lá também. Então, para acompanhar a gente, não só no Quero Inspiração, mas também na nossa comunidade do Sparkle. Yes. É isso. Moçada, muito boa noite, muito obrigado. Obrigadão, gente. Boa noite. Obrigado, obrigada, gente. Boa Rick. noite. Tchau, Valeu, tchau. Rick. Um abraço.